Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde a gente fala sobre os principais benefícios do INSS e as melhores aposentadorias. Muito prazer, meu nome é Fernanda Diniz, sou advogada e possuo um escritório especializado em benefícios do INSS. É um prazer enorme te receber aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma confusão muito comum que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa prática do dia a dia aqui no escritório, em relação ao BPC-Loas e auxílio-doença. Qual é a diferença deles e qual seria o melhor benefício para você? Os dois são muito diferentes e também são muito parecidos. Eu vou falar aqui os principais requisitos, as principais diferenças. O BPC-Loas, a gente tem vários vídeos aqui no canal que a gente explica, que ele não é um benefício que você precisa contribuir ao INSS. Então, independente, você não precisa nunca ter feito nenhuma contribuição. E até mesmo aquela pessoa que já fez várias contribuições, se hoje ela não tem renda, se ela preenche os requisitos ali do BPC-Loas, ela também pode ter direito. Para você conseguir o BPC-Loas, você não precisa contribuir ao INSS, diferente do auxílio-doença. O auxílio-doença ele é muito parecido com a aposentadoria. Você precisa ter um tempo mínimo de contribuição para você conseguir ter direito ao auxílio-doença. Essa é uma das principais diferenças. Qual é a outra diferença em relação à parte médica? O BPC-Loas, apesar da gente lidar com muitas doenças, a lei fala que é um benefício destinado a pessoas portadoras de deficiência. E aí a lei é bem mais específica quando ela traz a determinação que a gente chama de impedimento de longo prazo. O que é isso? Essa doença ela precisa trazer um impedimento de longo prazo que faz com que essa pessoa tenha uma dificuldade, ela não tenha paridade, ou seja, igualdade perante os demais da sociedade. Não necessariamente, aí aqui se encontra, na minha opinião, a principal diferença em relação ao auxílio-doença, não necessariamente essa doença, essa deficiência, ela vai estar relacionada ao trabalho. Aquela função que aquela pessoa um dia trabalhou, exerceu, até porque o BPC-Loas a pessoa não pode estar trabalhando. Ela não pode estar exercendo nenhuma atividade, senão ela não vai ter direito, porque ela vai ter renda. As pessoas precisam entender que é um benefício destinado a pessoas carentes, humildes, não conseguem ter uma renda própria. A renda da família ela não pode ultrapassar ali 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, o principal requisito de diferença em relação à auxílio-doença é que essa doença do BPC-Loas, essa deficiência, ela tem que ser de longo prazo. Ela tem que trazer um impedimento, uma dificuldade no dia a dia, limitações para o dia a dia dela, em relação a vários quesitos, a vários fatores sociais, fatores ambientais, da região, as limitações que essa pessoa passa no dia a dia em relação a essa deficiência. Um exemplo clássico é o exemplo da criança autista. Quais dificuldades que essa pessoa tem ali de acesso a uma escola, às vezes mora numa periferia, para ela chegar numa escola. Então, assim, são várias limitações que a gente tem que analisar. Por isso que a gente fala que o BPC-Loas, a gente não analisa a doença que dá direito. Qualquer doença pode ter direito. O que a gente tem que analisar são os impedimentos de longo prazo que aquela doença traz para essa pessoa. Já o auxílio-doença, totalmente diferente do BPC-Loas, você precisa fazer prova de que você ficou doente e que essa doença trouxe uma incapacidade para a sua função daquele trabalho que você estava exercendo. Ela é totalmente ligada ao seu trabalho. Tanto que o nome hoje, depois da reforma, se chama incapacidade temporária, benefício de incapacidade temporária. Por quê? Porque você tem que provar a sua incapacidade para o trabalho e não provar só a doença. E aí vem muita confusão no dia a dia, a gente vê no escritório. As pessoas só apresentam um laudo falando, tem essa doença. Quando ela está buscando o auxílio-doença, aquela pessoa que contribui direitinho, a gente fala, tá, mas o que essa doença está te causando? A gente já recebeu casos, exemplos, muita dermatite, a pessoa tem uma dermatite. O que essa doença te causa de impeditivo, de incapacidade no seu dia a dia em relação à sua função do trabalho? Ah, não causa nada, eu só tenho essa doença, eu achei que eu teria direito. Não, você para conseguir se afastar do seu trabalho e receber um auxílio-doença, você precisa fazer prova da sua incapacidade. Os principais requisitos que são diferentes, que diferenciam um do outro, é em relação
a contribuição ou não, né? A não obrigação de contribuição no caso do BPC. Já no auxílio-doença você precisa ali ter um tempo mínimo de contribuição, salvo para as doenças graves, que aí você não precisa ter esse tempo mínimo, basta você ter uma contribuição em dia. E o outro principal requisito em relação à doença, o BPC-LOAS, a gente precisa ter um laudo médico que ateste aquela doença e que é uma doença de longo prazo. E na nossa prática a gente entende como longo prazo, no mínimo 2 anos. Que essa doença não vai ser redimida, que ela não vai conseguir ser curada por no mínimo 2 anos. Por isso que a atuação de um advogado especialista é tão importante. A gente, depois que analisa esses pontos da doença, a gente começa a fazer as perguntas dos fatores sociais, do ambiente que essa pessoa mora, de todos os preconceitos, dificuldades que essa doença / deficiência traz para esse beneficiário. Aí sim a gente fala de uma possibilidade de um BPC-LOAS. Já o auxílio-doença a gente não fala nada de fator ambiental, social, nada, preconceito, nada disso. A gente tem que fazer prova de que ele tem uma doença, essa doença está tão complicada que ela está incapacitando essa pessoa para trabalhar. Então, ela não consegue trabalhar, ou seja, ela vai ficar sem receber o salário dela. Então, ela precisa ter o suporte do governo, da Previdência, fornecendo o auxílio-doença para ela. Essa é a diferença. Em ambos os casos, você precisa ter laudos bons, atualizados, que ateste ali a sua doença e as consequências e sintomas que você tem. O laudo, quanto mais completo for, melhor. Em ambos os casos, você passa por perícias médicas, porém a perícia do BPC-LOAS, ela tem de ser diferente da perícia do auxílio-doença, porque a análise jurídica é diferente, como a gente está explicando aqui, a gente está falando sobre esse tema. Então, são perícias diferentes, porque a perícia do BPC-LOAS, ela tem uma pontuação. Então, essa pessoa vai pontuando ali várias questões da doença até chegar numa pontuação mínima e o INSS entender que ela possui ou não aquele impedimento de longo prazo. E são nessas pontuações que o INSS muitas vezes erra. E aí a gente precisa analisar ali o processo para saber se vale a gente recorrer e brigar por esse benefício do cliente.